Amém? Glórias a Deus. Quero ler com os irmãos a escritura em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 3. Segunda aos Coríntios 4, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Amém. Então, antes de qualquer coisa, esse ensino da parúsia de Cristo, ele pode parecer aos ouvidos de alguns algo novo. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós é que o evangelho, se está encoberto, era para os que se perdem. Então, se Deus não está trazendo isso, é porque nós fomos escolhidos para salvação e ele revela esses mistérios escondidos na sua palavra para nós. Então, por mais que as outras igrejas não tenham o mesmo ensinamento doutrinário sobre a parúsia, é porque Deus, em sua soberania, decidiu que nós, pessoas sem nenhuma credencial para ser chamado um apóstolo, um pregador, mas pessoas humildes, fossem dispenseiros dos seus mistérios. Então, para os que se perdem, isso está encoberto. Mas para nós, Deus tem nos revelado, porque todos que herdam a salvação têm que ter este conhecimento. Então, a parúsia é uma palavra grega que é equivalente no português à presença. Só que ela foi, na Bíblia, ela foi mal traduzida pelos teólogos, onde eles fizeram a tradução desde o latim. No latim está advento, a palavra no latim é advento, no inglês é vinda, e no português também herdou do inglês vinda. Só que quando você lê na Bíblia sobre a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, no grego não está vinda, está parúsia, que significa presença. Não está falando da vinda, mas está falando da presença dele já aqui. Não de algo que vai acontecer, mas de algo que já está acontecendo aqui. Então é sobre isso que é a parúsia, sobre a presença. No grego, o significado literal de parúsia é o ato da chegada e subsequente presença. Então, o foco dela não está na chegada, mas no que acontece nessa presença, os eventos que acontecem dentro dessa presença. Então, alguns teólogos mais antigos do grego, eles entendiam que a parúsia, ela começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, e ela dura até a segunda vinda literal de Cristo. Então, tudo isso que acontece entre o dia de Pentecostes até o dia que Cristo aparecer nas nuvens do céu, tudo isso é a presença, tudo isso é a parúsia, no entendimento de alguns teólogos. Só que isso não foi o que nós aprendemos com o irmão Branham, mas só para você ter uma noção do que é a presença, todos os eventos que acontecem nessa dispensação específica, ou seja, a dispensação do Espírito Santo. Coloquei alguns questionamentos importantes para nós termos uma noção básica. Por que a doutrina da parúsia é uma nova teologia ou um ensinamento peculiar ou esotérico? E isso aqui, esse ensino de parúsia, não é algo que é como a doutrina do Filho de Deus. Praticamente todas as igrejas acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Na verdade, o que torna a igreja cristã é dizer isso. Qualquer igreja que diz que Jesus nasceu em carne de uma virgem, que ele é o Filho de Deus, pronto, é cristão. Só basta crer nisso. Então todas as igrejas acreditam nisso. Os unicistas, os trinitários, a católica, todos os espíritas, todos acreditam nisso. Então a parúsia já não é um ensinamento assim. Ele parece ser um ensinamento esotérico, ou seja, de alguém por particular, um grupo peculiar. Mas por que parece que é assim? Como eu disse, porque isso está encoberto para aqueles que se perdem. Então, a parúsia, o ensino, a doutrina da parúsia, ela é tão antiga quanto o próprio Éden. Porque lá no Éden, Adão vivia a parúsia. Ele estava na presença de Deus constantemente, antes do pecado, claro. Então, isso não tem nada de novo. É apenas um mistério que Deus, em sua parúsia, revela para nós. Então, basicamente sobre isso, sobre a presença de Deus no nosso meio, e o que acontece, o porquê disso acontecer, por que Deus tem que estar presente aqui, por que tem que acontecer essa parúsia aqui. Então, eu quero ler com os irmãos
em Êxodo, capítulo 3, verso 8. Vê, irmão, pra gente, por favor. É só 8, irmão? Só 8. Todo mundo achou? Amém? É escrito assim, ó. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Amém. Então, aqui note que aconteceu algo interessante. Que Moisés ele estava ali na terra de Midian, pastoreando as ovelhas de seu sogro, e ele subiu até o cume do monte Horebe, e então ele viu a sarça que ardia e não se queimava, e ali o anjo do Senhor começou a falar com ele. E aí Deus diz assim, o Todo-Poderoso, eu desci. Então a gente tem que entender o que acontece nessa primeira parúzia aqui. Eu desci para livrá-los das mãos dos seus opressores. Então Deus ali ele estava descendo e a sua presença foi percebida, sua parúzia foi percebida por Moisés quando o anjo do Senhor anunciou quem ele era. Então o anjo do Senhor aqui, ou o anjo do pacto, ele é a teofania do Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo ele já pré-existia em uma forma teofânica, num corpo celestial, e Deus usava esse corpo para se manifestar, para aparecer ao seu povo. Então, o que está acontecendo aqui é isso. Deus, por meio do seu Filho, está se revelando em sua parúzia ao seu profeta. Então, o que é importante a gente saber primeiramente, quem desceu? Percebe que foi o próprio Eu Sou, o Elohim. Elohim significa Deus, o próprio Eterno, o Pai de Jesus Cristo. Foi este ser que deu a conhecer a Moisés, que deu ali na sua parúzia. Então, agora o segundo ponto importante. Para que ele desceu? Por que Deus teve que descer ali? Porque o povo estava sendo há quase 430 anos escravizados no Egito pelo povo de Faraó. Então, Deus desceu para livrar ele daquele sistema que estava prendendo eles ali, sobre aquele jugo do Faraó. E o que Moisés viu? Esse eu acho que é a parte mais peculiar. Eu deveria ter trazido uma foto aqui, mas depois vocês já acham que estão inteirados do que significa. O que Moisés viu? Ele viu uma chama ou coluna de fogo. Então, a parúzia, sendo Deus um Deus inexoravelmente imutável, ele vai fazer o segundo êxodo. Esse aqui é o primeiro êxodo em Moisés, o segundo êxodo em Paulo e o terceiro êxodo da mesma forma. Ele não vai mudar a forma como ele age nos êxodos. E nestes êxodos, êxodo significa saída. Nessas saídas, ele sempre vai usar a mesma parúzia, a mesma forma como ele tratou com Moisés, com o mesmo ensinamento, como foi com Paulo, assim será agora, nesta parúzia, neste êxodo agora. Então, observe que foi o próprio Deus e ele executou essa saída, tirando o seu povo de um sistema, principalmente religioso, que é o que Israel estava mais preso ali, não só o jugo da escravidão, do serviço braçal, mas também da idolatria, o paganismo. E o que caracterizou, eu diria, a parúzia, que foi a coluna de fogo. Então, todas as vezes que acontecer estes êxodos, essas saídas, a parúzia em si vai ter que ter essas três coisas juntas. A coluna de fogo, uma mensagem para tirar o povo de um sistema, principalmente pagão, e um profeta, que no caso aqui era Moisés. E é o próprio Deus, o próprio Elohim, o próprio Eu Sou que faz essas coisas. Então isso é o ensino mais simples sobre a parúzia. O que ele está fazendo, para que ele está fazendo este movimento no meio do seu povo. Então, a parúzia que o Todo-Poderoso vem para realizar o seu êxodo, tirar o seu povo de algum sistema, é por meio da coluna de fogo. Agora, se vocês notarem, se você conhece o ministério do irmão Brana, você vai ver que desde o nascimento dele,
a coluna de fogo esteve ali. Desde quando ele nasceu, aquela coluna de fogo estava com ele. Quando ele nasceu lá no berço, em Kentucky, ali a coluna de fogo apareceu, ninguém sabia me explicar o que era aquela luz, estava aquela luz forte que apareceu, mas era esta coluna de fogo, que foi vista por Moisés na sarça, e que foi vista por Paulo também a caminho de Damasco. Ele disse que uma luz resplandecente do céu ao meio-dia, ele viu essa luz, ou seja, essa luz não era mais forte que o sol, porque ele estava ao meio-dia, então ele viu uma luz maior do que o sol, que marcou ali a saída dos eleitos de Israel daquele sistema do farisaísmo. Então ali aconteceu também este êxodo. Só um minutinho, não queria interromper, irmão, só para lembrar uma coisinha, que quando Deus mandou Ananias, se não me engano, a Paulo, diz: eu tenho escolhido para trazer o povo da escuridão à luz e das trevas ao Evangelho de Jesus Cristo. Exatamente. A saída. Êxodo significa saída. Pode retomar. Quando vai acontecer o segundo êxodo, o que nós temos antes disso acontecer, antes de Deus tirar a Paulo daquela religião do judaísmo, e embora tinha muitas verdades, não estou aqui para sentar a pedra no judaísmo, nem em algum judaizante. O judaísmo no meu entendimento, é a doutrina mais perto da Bíblia. Eles adoram o verdadeiro Deus, eles têm um ensinamento sobre Deus muito mais correto que o catolicismo, que os evangélicos. Então, não estou aqui sentando o pau no judaísmo, mas só que Deus, em sua soberania, ele sabia que aqueles ensinamentos que os líderes da seita dos fariseus tinham, não levava o povo a lugar nenhum. Na verdade, nenhuma religião faz isso. A religião, ela serve para prender você em alguma coisa e iludibriar a sua mente, fazer você achar que está servindo a Deus porque você crê da maneira como eles determinaram que você tem que crer, e você obedece a tudo que eles disseram que você tem que obedecer. A religião serve para isso, e você não encontra em nenhum momento Jesus pregando alguma coisa parecida com isso. Nem mesmo o apóstolo, eu diria que foi o mais rígido, que foi o irmão de Jesus, o filho de Maria, Tiago. Quando ele fala sobre religião, ele nunca tenta colocar a religião como o povo hoje em dia faz, porque hoje em dia a religião é um meio de você se aproximar de Deus. Você precisa ir numa igreja porque você precisa se aproximar de Deus. A religião, ela serve como uma luva que cata você e te leva para Deus. Só que em nenhum momento na Bíblia a religião é vista dessa maneira. A palavra religião é citada na Bíblia 3 vezes, 2 vezes falando mal. Porque não há nada bom na religião. E quando Tiago, o apóstolo mais rígido, ele fala bem da religião, ele diz assim que a religião, ela só tem utilidade não quando você usa a sua religião para com Deus, mas quando você usa para com o próximo. Então, a religião, ela só tem valor se você pode ajudar o seu próximo, que é ajudar os necessitados, as viúvas nos seus tempos difíceis. Isso é uma religião que é pura diante de Deus. Quando você faz o bem ao seu próximo, você tem uma boa religião. Agora, quando você tenta usar aquele sistema religioso, que é o que Paulo estava fazendo para se aproximar de Deus, ele estava matando pessoas em nome da religião, do farisaísmo, porque achava estar fazendo a vontade de Deus. Então, quando você usa o sistema religioso para se aproximar de Deus, isso não tem nada de espiritual. Tem de religioso, mas não tem nada espiritual. E o êxodo acontece para nos fazer pessoas espirituais e não pessoas religiosas. Então, Deus vai fazer este mesmo êxodo, este segundo êxodo, na verdade, com Paulo, tirando justamente o maior assassino, que eu diria, um dos 3 maiores, pelo menos, né? Porque a Bíblia, ela foi escrita pelos 3 maiores assassinos: Davi, Moisés e Paulo. Então, olha quem Deus escolhe. Então, você vê, ele vai usar justamente esse tipo de pessoa, um religioso
que sempre achando que o que ele tem é o suficiente, que aquilo que ele faz é o que agrada a Deus, e quem discorda dele é espada no pescoço. Deus vai usar esse tipo de pessoa para promover uma mudança, uma saída, mudando o entendimento dessas pessoas para essas pessoas se tornarem verdadeiramente pessoas espirituais. E pessoas espirituais não são pessoas, como eu disse, religiosas. São pessoas que servem a Deus em espírito e verdade, independente do lugar que ela esteja. A adoração dela a Deus, a vida, eu diria de uma maneira, não tem outra palavra mais simples, mas a vida devocional dessa pessoa não é quando ela está reunida em um determinado templo, em uma determinada estrutura evangélica, mas quando ela realmente tem uma pacificação e uma transformação de mente, e a partir daí ela serve a Deus, ela louva, não porque ela está na igreja, mas porque aquilo é uma maneira como ela vê a criação de Deus fazendo, as árvores, e ela também, sendo uma criação de Deus, faz isso. Espontaneamente, sem precisar de alguém ou algum líder religioso está dizendo como você tem que fazer, como você tem que seguir. Então, Deus ele usa pessoas assim como Paulo para fazer essas transformações, para levar a sua palavra e tirar as pessoas, o povo de Deus, os filhos de Deus, desses sistemas. Então, antes que Deus fizesse este segundo êxodo com Paulo, ele estava ali, podemos dizer que é parúzia, porque Deus estava presente ali, encarnado em seu Filho, Deus estava ali em Jesus, e eu quero que os irmãos abram as Bíblias em Lucas capítulo 13. Quero ler essa parábola para os irmãos para a gente compreender como que Deus vai tratar aqui no segundo êxodo. Lucas 13, verso 6 em diante. Vamos tentar compreender aqui essa parábola e dar seguimento. Lucas 13, verso 6 em diante. Eu vou ler e eu vou fazer os comentários em cima disso aqui, porque é uma parábola e temos que ter o compreendimento correto desse simbolismo aqui. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem, esse homem aqui é um tipo de Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha. A figueira aqui é o tipo do povo de Israel. Então, a figueira está plantada na vinha. A vinha é o tipo de todos os filhos nascidos no reino através da eleição da graça. Então, todos os filhos de Deus que não pertencem ao povo de Israel é tratado aqui como a vinha. E a figueira é o povo de Israel. Então, uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, ou seja, em Israel, não achou. Pelo que disse ao viticultor. O viticultor aqui, o que cuida da vinha, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É um tipo de Jesus Cristo. Pelo que disse ao viticultor, ou seja, Deus está tendo uma conversa com o seu Filho Jesus Cristo. Há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Então, esses 3 anos são os 3 anos que Deus esteve encarnado em Jesus Cristo, desde o batismo do Rio Jordão até o Getsêmani. Então, foram basicamente 3 anos ali que Deus estava ministrando a palavra através de seu Filho ao povo de Israel, e o povo de Israel rejeitava Jesus, rejeitava a doutrina. Então, Deus diz a Jesus, eu venho há 3 anos procurar frutos aqui nesta figueira, em Israel, e eu não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, ou seja, Jesus respondeu a Deus: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe adube. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então, o que aconteceu? Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e aconteceu ali, em Atos capítulo 2, derramamento. Ou seja, Jesus estava adubando esta figueira, adubando Israel, dando os dons do Espírito, dando o batismo com o Espírito Santo, dando ali para a nação de Israel, porque Deus trata com o povo de Israel como nação.
diferentemente de nós. Com nós, os gentios, ou seja, os não-judeus, Deus trata como indivíduos. Ele traz um tratamento especial com cada pessoa individualmente. Não é porque você frequenta um determinado lugar de irmãos, uma comunidade em torno da palavra, não é porque que você está ali naquele lugar que Deus está tratando com todos que estão ali. Não, ele trata com indivíduos. Então, nós estávamos em um determinado grupo religioso e Deus tratou com nós naquele grupo e nos tirou nós daquele grupo, mas não tratou com todo mundo lá, foi igualmente com indivíduos. Então, com nós gentios é com indivíduo, mas com o povo de Israel, com a nação, o povo escolhido de Deus, ele trata como nação. Então, não é um judeu aqui que lá creu, não. Se Israel aceitou, é todo Israel que aceita. Quando Israel rejeita, todos rejeitaram. Então, as consequências por se rejeitar a Cristo, é inevitável que venha o que depois aconteceu. Então, Jesus disse: eu vou adubar essa figueira, eu vou trazer os dons do Espírito, vou derramar o Espírito Santo sobre esta figueira, e se ela não der fruto, então pode cortar. E como Israel, como nação, não deu fruto, nós sabíamos que a história aconteceu. Né? No ano 70, o general Tito invadiu e destruiu, matou todo mundo de Israel. Todo mundo assim. Os que ficaram vivos foram levados prisioneiros, em exílio, mas os outros que tentaram lutar por sua pátria morreram. Aquilo estava cumprindo algumas profecias, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, os judeus disseram que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre a cabeça de nossos filhos. Nós queremos ver ele crucificado de qualquer forma. O sangue dele, a culpa de crucificar ele pode cair sobre nós. E no ano 70, então, o general Tito foi lá e exterminou praticamente Israel. Então, porque eles rejeitaram essa figueira, esse Israel como nação, não aceitou a Jesus Cristo como o Filho de Deus. E até hoje, eles não aceitam Jesus como Messias. Eles não deram fruto e foi cortado. Então, alguns da eleição do povo de Israel, que foram eleitos para levar este segundo êxodo, como, por exemplo, os apóstolos de Jesus, como, por exemplo, Paulo, que era um judeu, alguns, assim, foram tirados daquele sistema, ou seja, aconteceu ali um êxodo. Então, Deus se encontrou com Paulo, através da coluna de fogo, e preparou este homem para tirar os eleitos ali do sistema, principalmente do sistema romano, que é o paganismo, mas também do sistema do judaísmo, que era o monoteísmo, que hoje também pode se considerar a mesma coisa que o unicismo, que crê da mesma forma, negam o Filho de Deus. Então, Deus usou alguns ali, ele elegeu, Paulo chega a dizer isso, né? Desde o ventre da minha mãe eu fui eleito por Deus para este propósito. Então, ele elegeu essas pessoas para tirar elas daquele sistema. E ele faz isso por meio da parúzia, da sua presença, que é percebida ou caracterizada por uma coluna de fogo. Então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Israel, e depois Israel, como nação, rejeitou, todas aquelas profecias que Jesus estava dizendo ali, quando ele estava pregando, começaram a se cumprir. Então, o que aconteceu no primeiro êxodo e no segundo êxodo de consequências ruins, também vai acontecer no terceiro êxodo. Se você notar, no primeiro êxodo com Moisés, Deus, através da sua parúzia, tirou o povo de Israel do Egito para uma terra que mana leite e mel. Porém, daqueles que saíram do Egito, que estavam vivos e saíram da terra do Egito e chegaram na terra que mana leite e mel, foram 2 homens, Josué e Caleb. As outras pessoas, é claro que entrou milhões de pessoas na terra prometida, mas nenhum deles que entraram estavam no Egito, nasceram tudo no deserto. Dos que saíram do Egito, só 2 entraram, de 2 milhões de pessoas. No segundo êxodo,
de quantos que ouviu a palavra de Jesus, quantos que receberam o batismo com o Espírito Santo e quantos que foram eleitos para sair daquele sistema do judaísmo. Poucos. Tem uma ideia, quem comeu o pão e peixe que Jesus multiplicou? 5.000 pessoas. Todos ali estavam maravilhados com os sinais. Mas quantos prosseguiu até o dia do Pentecostes? Quase 120 pessoas. Você vê? De 5.000. Então, mesmo tendo ouvido ali Deus encarnado em seu Filho, ou seja, a parúzia ali, não foram todos que prosseguiram. E assim inegavelmente vai ser o terceiro êxodo. Quantas pessoas receberam, ou dizem que receberam a William Branham como profeta? Nós temos aí milhares de igrejas em torno do mundo, e as igrejas aqui do Brasil, pelo menos, são igrejas muito grandes, muito requintadas, muito pomposas. Mas quantos realmente prosseguiram? Deixaram de lado o seu orgulho para ficar com o verdadeiro ensinamento? Eles fizeram uma organização. Eles saíram do catolicismo, até mesmo das Assembleias de Deus, com o profeta Moisés. Mas são essas pessoas que saíram dessas denominações, como que era um pastor na denominação, que ele era pastor da Assembleia de Deus. Ele, como recebeu a mensagem do William Branham, o profeta, ele saiu, ele acreditou, ele viu a coluna de fogo, que é fotografada na foto do irmão Branham, ele reconheceu aquele sinal como um sinal bíblico e saiu do sistema, ou seja, houve um êxodo de um sistema religioso. Mas essas pessoas são como Demas, que também, através do profeta Paulo, ele saiu do sistema do judaísmo. Só que, mais tarde, ele teve a sua própria ideia, e aí o que aconteceu? Paulo chega a dizer, Demas amou o presente século. Ele preferiu ir para o mundo, ele preferiu ficar com a sua própria intelectualidade. Então é isso, a coisa importante de que acontece na parúzia, como base, para nós termos uma noção básica do que acontece, é nós nunca nos desviarmos daquilo que o mensageiro, que o profeta ali está ensinando, sempre ficar aos pés do profeta. Foi o que levou Josué e Caleb a entrar na Terra Prometida no primeiro êxodo, foi ficar com Moisés. O que levou Lucas, que era um que seguia a Paulo ali, e Marcos também, eles ficaram com o profeta, ficaram com Paulo. E assim nós também, nesse último êxodo, nesse terceiro êxodo, nós precisamos ficar com o que o profeta ensina para nós não amarmos o presente século. Então é basicamente isso. Antes de concluir, quero que os irmãos abram a Bíblia em Mateus 24. Se houver alguma pergunta depois, irmãos, se os irmãos ficar com alguma dúvida, os irmãos perguntam, tá? Não se acanhe, não. Não, irmão, não entendi essa parte ou aquela parte, ou irmão, não entendi nada. Tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, vamos ler Mateus capítulo 24. Creio que vou ler, dar uma explicação bem rápida sobre isso. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, ó Jesus, olha como essa igreja aqui é grande e bonita. Essa é bonita, hein? Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Ou seja, Jesus disse esse negócio de não vai ficar pedra sobre esse templo aí. Ele disse para todo mundo. E os judeus, quando ouviram aquilo, eles entenderam como ameaça. Ele está ameaçando destruir o nosso templo. Aí depois os discípulos chegaram em particular e perguntaram, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, ou seja, quando é que o templo vai cair? Que sinal haverá da tua vinda? E a palavra que está lá no grego é? Presença, parúzia. Não, tem uma tradução errada na nossa Bíblia, está escrito vinda, mas a tradução correta seria presença, porque a palavra no grego aqui é parúzia. E significa presença. Não vinda, que significa que alguém está chegando, mas de alguém que já está presente. E o pessoal fala assim, você tem que ficar esperto. Quando a vinda dele dá, você tem que estar esperto. Não é vinda, é presença. Ele já está aqui, você ainda vai preparar, vai pensar ainda e ter cuidado. A coisa já está acontecendo, você está mostrando uma pessoa que vai acontecer. Não.
O final, a culminação da parúzia é com a vinda, com a aparição dele nos ares. Não diria vinda, né? Mas com a aparição dele nos ares. Isso é o que fecha a parúzia. Então, tipo assim, tudo que está acontecendo aqui agora, tudo que Deus está fazendo, ou seja, usando o ministério quíntuple, com professores, pastores, mestres, doutores, evangelistas, para nos levar a ter o entendimento sobre quem é o Filho de Deus, todos esses eventos que acontecem, todos os sinais que são operados, são a parúzia, são a presença de Deus aqui. Ou seja, por isso que eu disse, temos que saber quem é que desceu, que é o próprio Elohim, é o próprio Deus. Então a presença é sobre o próprio Deus está aqui, não o Filho de Deus, mas o próprio Deus. E a culminação, ou seja, o desfecho final dessa parúzia é com o aparecimento do Filho de Deus nos ares, que aí é quando a igreja é arrebatada. Então, esse é o final da parúzia, mas o que está acontecendo aqui é o que o próprio Deus está fazendo aqui através de um ministério quinto. E essa vinda tem a ver, ó. Que sinal haverá da tua vinda, da tua presença? Ela não está aqui agora, essa presença? Não vai chegar lá. Que sinal haverá da tua parúzia e do fim do mundo? Ou seja, aqui os discípulos de Jesus fez 3 perguntas para ele. Eles fizeram 3 perguntas. Porém, o que acontece aqui na resposta de Jesus é o que nós acompanhamos em Romanos 7. Está tudo embaralhado a resposta de Jesus. Não está na ordem cronológica. É isso aqui, ó. Quando vai acontecer o templo vai cair, é aqui. Aí o sinal da minha parúzia é isso. E o fim do mundo é isso. Não, Jesus não respondeu dessa maneira cronológica. Ele respondeu tudo aleatório. Então, isso dificulta a pessoa quando lê. Ela não entende muito bem o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer assim, Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, que não é o fim, não é a resposta sobre o fim do mundo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e vos matar-vos-ão, e sereis odiado por todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos se escandalizados trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Essa é a primeira resposta. Essa resposta que ele deu é o sinal da sua parúzia. Então, esses eventos que acontecem aqui são característicos da presença dele. O mais específico que cabe a nós entendermos ou ficarmos atentos é este. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Então, este evangelho, a qual está encoberto, como nós vimos a princípio, para os que se perdem, este evangelho tem que ser pregado, mesmo que eles não entendam o que está sendo dito. Mesmo que não seja aceito, né? Mas este evangelho tem que ser pregado, e só depois virá o fim. Então, um sinal específico da parúzia, da presença de Deus, é que ele, através desse ministério quíntuplo, está usando homens para levar este evangelho do reino. Então, este é um sinal específico da parúzia. Deus está aqui trazendo um ministério para levar o seu evangelho, o evangelho do reino, às pessoas, aos filhos do reino, eleitos segundo a graça. Aí Jesus vai responder outra pergunta, que é sobre quando que é que o templo vai cair. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, sobre desse templo. Aí você vai, quando que será isso? Aí ele vai responder agora. Ele está respondendo de forma aleatória. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga
não aconteça no inverno nem no sábado. Então, outra coisa interessante, a palavra fuga aqui, no hebraico, é êxodo. Fuga, saída. Jesus estava falando sobre quando que ia acontecer quando o general Tito fosse invadir Israel. Ele cercou a cidade que era murada, né? Ele cercou Israel durante, acho que 3 anos, se não me falha a memória, até que o povo começou a comer casca de árvore, porque não tinha mais alimento, comer filhos. Você me dá seu filho, eu te dou o meu, a gente cozinha para a gente não morrer de fome. Aconteceu essas desgraças com Israel, por ter rejeitado o evangelho. Então, Jesus falou, quando você vides a abominação da desolação, que o profeta Daniel falou, ficai atento e orai, porque vocês vão ter que sair, tem que acontecer um êxodo, vocês têm que fugir. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno as montanhas em Israel eram cobertas de neve, de gelo, e nem no sábado. No sábado, você vê, como que os judeus aqui no caso iam fugir no sábado, vocês não podiam que eles guardavam o sábado. Ou seja, os que seguiam Jesus já não estavam mais sobre essa observância do sábado, porque eles fugiram. Então, Jesus falou, a lei foi cravada no madeiro, deixa ela lá. Mas interessante, né? Então, as portas da cidade no sábado era fechado e não tinha como sair. Então Jesus falou, quando vocês saírem de Jerusalém, tenha cuidado, porque o inimigo estará ao redor, e orai para que a sua fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tão pouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos são abreviados aqueles dias. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o que aconteceu com a parábola da figueira. A figueira que Israel, ela foi cercada ali, e somente alguns, como ele diz aqui, por causa dos escolhidos, ele derramou o Espírito Santo. Aconteceu a Atos 2 ali. O Espírito desceu, na verdade não é bem isso que diz, né? A escritura, mas deixa eu ler aqui. De repente veio do céu um som como de um vento. Não é um vento que veio do céu, é um som, mas como se fosse um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas sobre ele línguas, ou chamas, ou colunas, como repartidas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, sobre esses escolhidos, eles foram poupados com vida dessa desgraça, mas Israel, como nação, como figueira, ela teve de ser cortada. E aconteceu toda essa desgraça que ele cita aqui. Ele diz mais ou menos isso. Haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, e tão pouco haverá. Só de imaginar o que Jesus se considerarmos que o que Jesus está dizendo é verdade, só de imaginar o dilúvio, ele diz que não chega perto disso. Que ele diz, desde o princípio do mundo até agora, nunca houve tão aflição como será naquele dia. Quando Roma, com o imperador, com o filho do imperador, Tito, eles destruíram Israel. Então foi uma cena terrível. Tudo isso aconteceu porque eles rejeitaram o evangelho. E o evangelho, então, passou para os filhos gentios da eleição segundo a graça. Então, ele continua dizendo, estou no versículo 23 de São Mateus 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui e está ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, ou seja, falsos ungidos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Outro sinal característico da parúzia. Deus, sendo ele soberano, ele determina da maneira como ele quer e quem ele quer para fazer milagres. Como Jesus está dizendo aqui, que são pessoas que são falsos profetas, são falsos ungidos, falsos cristos, mas que eles farão tão grandes sinais que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Ou seja, esses falsos ensinadores, esses falsos ungidos,
eles têm uma maneira de apresentar um sinal e um dom de Deus para as pessoas, que se não fosse por Deus ter determinado que você seria salvo, você seria enganado. Se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Como Deus nos escolheu, é impossível que isso aconteça, mas se a nossa salvação dependesse do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, nós seríamos enganados por esses falsos cristos. Porque eles têm um sinal e te levam para o ensino. O sinal deles é uma isca para te levar para o falso ensino. Como que você viu? Então, Jesus não disse que eles não vão fazer maravilha nenhuma. Ele falou grandes sinais. E serão bem convincentes naquilo que eles estão dizendo e fazendo. Somente quem é escolhido por Deus vai se safar desse engano. Agora os outros, a verdade estará velada, encoberta dos seus olhos, e eles serão enganados por esses sinais. Como pode ser? Se naquela época Pedro ele passava e a sua sombra curava as pessoas, esses aqui então fariam maiores sinais do que esses ainda. Braço crescer, perna crescer. Nossa, isso tem de monte nas denominações. Tem muito disso na denominação. Mas e o ensino? E o que realmente salva a vida da pessoa, ou seja, que tira você do reino das trevas e te tira, o êxodo acontece, você é transportado para o reino do Filho, do amor de Deus, é um ensino. Não é porque você é bonzinho, que você cumpre moralmente todas as regrinhas, você é uma pessoa bem comportada, que você é escolhido. Não é por causa disso. O que realmente tira você do inferno, é a palavra mais precisa, o que realmente livra você de pagar pelos seus pecados é o ensino. Quando você aceita o ensino correto de Deus, que está na Bíblia, aí você não tem mais sobre você a culpa que te condenava ao inferno, e você agora, a sua culpa já foi purgada por Cristo na cruz. Ele já purgou a sua culpa. Você não precisa ir para um purgatório para purgar a sua culpa. Você já foi purgado por Cristo na cruz. Então, a partir daí, você está no reino do Filho. Então, essa é a única maneira. Nós poderíamos, a bel prazer, criar uma organização e mostrar um monte de sinais, porque isso é muito fácil de você manipular. É questão de psicologia barata, você consegue manipular as pessoas e fazer muitos sinais e maravilhas e conquistá-las ali na sua gaiola. Você coloca aqueles passarinhos ali que eram feitos para voar na sua gaiola e pronto. É muito fácil fazer isso. Só que isso não somente leva as pessoas ao inferno, por causa que para fazer isso você tem que ter um ensino que é contrário à Bíblia, porque a Bíblia, com o ensino que ela tem, não permite que você se ensine dessa forma. Se você for pregar ou ensinar a Bíblia da maneira como está na Bíblia, em nenhum momento você vai fazer alguém preso de você. Você não vai conseguir prender ninguém às suas ideias, porque aquela pessoa agora ela vive pelo Espírito. E o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Então não tem como você aprisionar uma pessoa, colocar alguma corrente, uma camisa de força e falar, você agora é meu robô, você faz o que eu mando. Aqui você vai caminhar assim, porque aqui nós ensinamos assim. Se você não está gostando, pode ir para o mundo. Não, se você ensina o que a Bíblia está dizendo, essas pessoas elas são livres e o próprio Espírito vai tratar individualmente com essas pessoas e mostrar a liberdade que é em Cristo, da maneira como elas devem agir, não como alguém tem que ditar. Elas são livres, elas aconteceram um êxodo na vida dessas pessoas que elas não precisam mais ficar presas ao paganismo como Israel estava. Elas estão livres. Veja bem, tudo que aconteceu no primeiro, no segundo êxodo e acontece no terceiro êxodo é tudo por graça. Tudo que Deus faz nesses êxodos, na sua parúzia, é por graça. Não tem nenhum momento que Deus se manifesta em sua parúzia é por mérito de alguém. Mesmo ele revelando esses mistérios para nós, ele não faz isso porque nós somos melhores que as outras pessoas. Não, ele faz isso porque ele quis. Porque eu vou usar de graça aquele indivíduo imundo lá e pronto. É a minha decisão. Soberania dele. Soberania é o exercício do amor, diria o pastor Brian.
É assim, eu vou amar aquele pecador imundo lá e pronto, e vou transformar ele da maneira que eu quero. Ele vai ser um vaso para o meu utensílio, para a minha obra, e eu vou fazer como eu quero. Então, nenhum momento que Deus está realizando a sua presença, a sua parúzia, é por algum merecimento de alguém, é sempre por graça. Veja, no primeiro Êxodo, Deus disse: eu desci para livrar você das mãos do povo egípcio. E tudo que Deus fez ali foi tudo por graça. Nunca foi Moisés se colocando como sendo alguém que o povo deveria obedecer. Ele falou: não, nós seguimos a Deus e sempre seguiremos a coluna de fogo que nos está guiando. E tudo que Deus fez ali foi por graça. Através da graça, Deus proveu para aquele povo que estava preso ali um cordeiro que tirou eles da morte, que o anjo da morte ia passar à meia-noite, e que não tivesse o sangue do cordeiro, não tivesse o sinal do sangue, seria morto, primogênito. Deus proveu um sangue, um cordeiro ali para o povo. Depois Deus tirou esse povo, aconteceu o êxodo nessa parúzia de deuses ali. Deus tirou aquele povo do Egito. Deus deu água de uma fonte amarga para aquele povo beber. Deus abriu o mar vermelho para aquele povo passar. E tudo isso foi graça de Deus. Não é porque Israel merecia, porque Israel, não, nós servimos ao Deus correto, Deus está obrigado a fazer, livrar nós desses inimigos. Não, Deus fez tudo aquilo por graça. Vocês não merecem, mas eu vou fazer. Vocês não merecem isso, mas eu vou fazer. Você não merece viver uma vida santa, mas eu vou fazer para você. Deus foi fazendo isso. Até o momento em que o que sempre aconteceu no primeiro Êxodo, aconteceu no segundo Êxodo, e Paulo vai relatar isso em Gálatas, a partir do capítulo 3, e está acontecendo agora, é que essas pessoas que saíram, elas vão buscar viver na lei. Esse é o problema que sempre acontece na parúzia. Israel viu todas aquelas maravilhas que Deus fez, afogar o faraó, os carros e os cavaleiros de faraó no mar. Tudo isso que cantaram, tiveram um avivamento ali com Miriam. Só que logo depois, em Êxodo 20, ele diz: nós queremos alguma coisa para fazer. Nós queremos fazer alguma coisa para esse Deus. Não, esse Deus que nós não podemos ver, vamos criar um rosto para esse Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Eles não estavam dizendo que aquele bezerro de ouro era o diabo, era Minerva, era Baal. Não, aquele bezerro de ouro era o próprio Deus que havia livrado o povo da mão dos egípcios. Não, esse Deus é esse Deus que nos livrou da mão dos egípcios. Nós adoramos esse Deus aqui, todo poderoso. Eles não fizeram uma imagem de um outro Deus, fizeram uma imagem do único Deus. Porém, aquilo foi uma abominação diante de Deus. Não é para fazer imagem de mim, de ninguém. Porque não se pode adorar a Deus através de imagem. Mas o que acontece? Eles queriam algo para fazer. E o Mombrana, ele chama a atenção nesse ensinamento dele sobre a parúzia, na mensagem A Igreja Escolhendo a Lei ao invés da Graça. Ele diz assim: o maior erro de Israel foi quando eles escolheram a Deus, ou a lei de Deus. O maior erro que Israel cometeu foi quando eles quis fazer algo para Deus. Isso é o maior erro que alguém hoje pode cometer. Quando você quer, até os arminianistas e até os calvinistas, eles querem compensar a Deus pelo que ele fez. Os calvinistas, os arminianistas querem compensar a sua própria salvação através do que eles fazem. Então, mesmo assim, tudo isso é algo que sempre acontece na parúzia. É um perigo muito grande que acontece. Por exemplo, o Mombrana ele chega a dizer: o maior erro de Israel foi em Êxodo 20. Em Êxodo 20, o que aconteceu? Moisés falou com o Senhor e o povo falou assim: o que Deus disser, isso faremos. O Mombrana chega a dizer: esse foi o maior erro que Israel cometeu. Dizer essas palavras: o que Deus disser, vamos fazer. O irmão falou isso uma outra vez. Quando eles fizeram essa expressão, não é assim, nós faremos humilde. Em outras palavras, pode mandar que nós dá conta. Entendeu? Não, pode mandar. Se mandar, não é fácil. Qual que é a exigência de Deus? Qual que é os mandamentos que ele tem para nós? Pode, o que ele disser, nós faremos. Ou seja, qual que é...
Então, esse foi o maior erro, achar que o que Deus, a graça até ali para eles não tinha, não, peraí, Deus fez tudo isso, mas e nós? O que nós vamos fazer? Nós temos que ter uma colaboração nesse êxodo. Ou seja, eles querem algo para mostrar que eles têm, que o mover de Deus não é o centro da coisa, não é Deus, é eles. Deus está fazendo a parúzia, mas o centro é eu. Olha, ele só vai fazer através de mim. E essa doutrina sobre o Filho de Deus, não, ela tem que vir através do pastor lá, porque você não pode vir através do membro lá, não, tem que ser através do líder ali. Se Deus usa o irmãozinho que está de escanteio lá, aí já não é Deus falando, é o diabo que está falando. Tem que ser o pastor, se não for, é o pastor soberano, né? Isso aconteceu com a gente, né? Então fica pode entender. Entendeu? Então, essas pessoas. Esse é um problema que sempre acontece na parúzia. Por exemplo, peraí, mas Deus escolheu Moisés como profeta, mas peraí, não é só Moisés. A congregação inteira é santa. Não é, irmão? Deus, esse é como o pastor Wilmer falava muito sobre isso, ele fala assim: tem o crente, como que é? O crente Coré. Como que é? Esqueci como é a piada que ele conta sobre o crente Coré. Mas é isso, as pessoas. Elas querem algo para fazer e tudo que Deus está fazendo, ela não se contenta que isso é uma responsabilidade inteiramente de Deus, que a parúzia seja uma responsabilidade inteiramente de Deus e que ele vai fazer da maneira como ele achar que tem que ser. Então elas acham que não, se isso é a verdade, então tem que ser através disso. Ela já tem um programa na qual que Deus tem que encaixar e fazer. Deus tem que, se é isso, então Deus tem que fazer assim, se não for, então é o diabo. Quer mandar em Deus. Se não fazer do meu jeito, não é Deus. Isso é o pior dos... Isso é uma coisa... As características que marcam a parúzia, pro lado benéfico, é a coluna de fogo, é a doutrina correta, porque se você vê a mesma doutrina que foi pregada por Moisés, foi pregada por Jesus, foi pregada por Paulo, foi pregada por Lembrando. É o mesmo ensinamento doutrinário. Então é uma característica que Deus é imutável, ele não vai mudar a sua palavra, ele sempre vai fazer através de um sinal específico, no caso a coluna de fogo, que foi vista por Moisés na sarça ardente, foi vista por Paulo, foi vista por Jesus quando ele foi batizado, que ele disse que o Espírito desceu como se fosse uma pomba, disse que era uma pomba, né? Mas é como se fosse. O irmão Branco chega a dizer que o Espírito estava numa forma, não é bem teofânica, mas não é tipo uma luz mística. Então, os êxodos acontecem com essas características específicas na parúzia. Só que tem um lado ruim, que é o que mais leva a pessoa para o engano. Quando ela não percebe que tudo isso que Deus faz é por soberania e por graça. Então, independente se as pessoas do mundo elas não compreendem esse ensinamento, se elas não estão vendo, como a escritura que nós lemos a princípio, se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, embora isso não seja algo que todos preguem, que todos creem, somente os filhos da eleição segundo a graça, eles vão receber essa palavra. Porque a palavra, ela faz parte da alma do eleito. Então, não tem como você ver a palavra, ver o ensinamento, comparar a escritura, não, realmente, isso aqui é a verdade, e depois falar, não, eu não quero, porque a minha igreja ensina ao contrário. Não tem como você fazer isso, porque aquilo é parte de você. Deus revelou isso para você, e você, sendo filho dele, você aceita aquilo. A princípio pode se parecer diferente, porque você vive numa cultura que te ensina algo totalmente oposto. Então você tem um choque de entendimento. Mas a partir do momento em que você... quando o que está na sua alma é o que começa a sobressair, que é a fé habita justamente na alma, a partir do momento que a fé está sendo usada, aí então já não resta mais pontos, cabos soltos, ou cordas soltas. A partir daí você começa a caminhar pelo que a palavra está dizendo, não pelo que alguém ou um sistema está ensinando. Então, o fato básico de você entender a parúzia é isso, você notar as características. Então, da mesma maneira que Deus, na sua parúzia, através de Jesus Cristo, usou o ministério do Filho do Homem ali, como um ministério profético, ele usou ali nos dias do irmão Brana e está usando agora. O mesmo Espírito, ele está usando isso agora. E
Essa é a característica básica. Você entendeu isso? Você entendeu sobre o que é a parúzia, sobre o que Deus está fazendo, para que ele desceu? Por que ele desceu para em sua parúzia? Por que Deus fez isso? Tem uma resposta objetiva. Para tirar, ou seja, para fazer um êxodo. Tanto eu diria que o terceiro êxodo é mais complexo, e talvez nós entremos em uma hora neste assunto. Ele é mais complexo pelo fato de acontecer de duas maneiras diferentes. Tanto de um sistema religioso, te tira de uma organização, de uma cadeia religiosa, quanto deste mundo também. Porque a culminação final da parúzia é a aparição do Filho de Deus nos ares, que é quando nós seremos arrebatados ou transladados, seremos levados para cima. Então, essa é a culminação final da parúzia, mas os eventos que acontecem aqui agora é esse primeiro êxodo, tirar você de todo o sistema religioso, para ficar somente com a palavra. E através dessa palavra, em sua presença, em sua parúzia, Deus vai transformando você, até você atingir uma maturidade, em que, quando o Filho de Deus voltar nos céus, então você é transladado com ele. Esse é um ensinamento básico sobre a parúzia, cara. Como o irmão Rogério falou, nós estamos começando desde o princípio. Agora, nas próximas aulas, ele vai trazer da forma mais abrangente, da forma mais complexa, que já é uma parte mais avançada. Mas se nós começássemos falando já e citando os sermões do irmão Brana sobre parúzia, sobre aparição e vinda, e como que o irmão lhe veio e esmiuçou tudo isso, você não ia entender o porquê disso. É necessário você entender o porquê que Deus está fazendo isso. Por que Deus está aqui? Por que Deus está aqui agora? Literalmente falando. Então é necessário compreender esse primeiro fundamento. Sem isso, não tem como nós passarmos qualquer outro tipo de informação sobre a Bíblia, que depois você vai ficar na fria e você vai ficar perdido. Bom, peraí, mas eu não estou entendendo isso. O irmão falou lá, mas ninguém fala disso, eu não sei disso. Então fica meio vago, né? Fica meio vago, vira uma religião, entre aspas, de ponta solta, porque não tem conclusão, o quadro não fecha. Então, começando desde o princípio, não tem por outro jeito, né? Este é o ensinamento básico sobre a parúzia. Parúzia é isso, a presença de Deus aqui e o que Ele está fazendo, e a importância de nós ficarmos com um olhar fixo nas características. Jesus aqui em São Mateus 24, ele deu muitas características sobre o que será isso, como isso acontece. As principais que ele citou são os falsos ensinos. Toda vez que existe um falso ensino, é um sinal de que Deus está operando em algum lugar, usando algum membro do corpo de Cristo para levar os outros filhos ao aperfeiçoamento. E isso é o que conclui ao final da parúzia. Amém? Amém. Capítulo 24. Quando Jesus estava saindo do templo, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar os edifícios do templo. Em vista disso, ele lhes disse: Não estão vendo todas estas coisas? Eu lhes digo a verdade. De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Pois assim como o relâmpago sai do leste e brilha até o oeste, assim será a presença do Filho do Homem. Pois assim como eram os dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. Porque naqueles dias, antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não fizeram caso, até que veio o dilúvio e varreu a todos eles. Assim será na presença do Filho do Homem.